que eu estou muito feliz, que teve como se diz, um reconhecimento bacana com o Prêmio Jabuti, que foi o Almanaque dos Sentidos, que nesse livro eu pensei mesmo, eu pensava num livro, aí teve um papel muito bacana da minha editora, da Beth Banse, da Editora Moderna, que a gente até estava em Paraty, numa flip, e eu tinha ido lá para contar histórias, para fazer um trabalho com os Jardins do Burle Marx. E aí nós estávamos conversando e eu falei, eu quero fazer um livro dos sentidos, porque o que acontece? Eu percebia os 5 sentidos que eu acho, eu não via no mercado, eu não via livros interessantes sobre os 5 sentidos. Existem. Tem um do Ricardo Azevedo que é maravilhoso, que é 5 sentidos, e que são histórias ficcionais. Como o texto dele é sempre muito bom, são histórias ficcionais, tinha o texto dele, tinha livros de experiência sobre os 5 sentidos, ou seja, eu percebia que era falar de 5 sentidos no livro didático, por exemplo, tive uma decepção muito grande, quando eu olhei os 5 sentidos ali, pobre, assim, em 2, 3 páginas, dizendo sempre a mesma coisa, e daí eu pensei que era um assunto, né, tão importante, né, para a educação, para se perceber os sentidos que fazem essa nossa relação tão rica com o mundo, né? E então quando pensei, e aí eu falei, mas eu queria dizer de várias maneiras. Ela falou, por que não um almanaque? E aí quando ela falou a palavra almanaque, me deu uma liberdade muito grande de poder transitar, poder criar um universo rico para os 5 sentidos. Assim eu imaginei e fui trabalhando. Então, estruturar foi muito difícil, chegar em que estrutura teria esse livro, né? Porque ele tem... eu sabia uma coisa, que eu queria que a literatura tivesse presente, mas não de uma forma utilitária, mas que ela estivesse presente. E aí eu achei um caminho, eu achei que uma história abriria cada capítulo. E depois eu pensando, revendo o texto, ou na época em que eu estava, eu falei, acho que ela está funcionando como algo que encena esses 5 sentidos, esse sentido que eu estou começando. Então ela encena, mas ela está ali com uma abertura e que depois eu nem toco nesse texto. Entra um outro texto que é diferente, é outro ritmo. Então, eu acho que acaba que a leitura do livro ele tem vários ritmos mesmo. Como tornar verossímil, eu acho que de alguma forma, como tornar interessante, como ser uma construção que leve que tenha um sentido, né? E até o nome que eu pus, almanaque, não é almanaque dos 5 sentidos, é almanaque dos sentidos. E que também, né, que dos sentidos todos, né? Aí eu pensei até, não, almanaque dos que estão sentidos. Não, mas não foi por aí. Mas acho que esse universo que se abriu nesse livro, acho que para mim, dessa relação com o mundo, com a literatura, tanto que os textos literários, digamos assim, não são textos, digamos, contemporâneos, no sentido, eu trabalhei figuras mitológicas, figuras distantes, né? Num mundo distante mesmo. Até a história que eu criei aí, porque eu fiz 4 histórias recontadas e uma que eu inventei, que é a Laila e as Bruxas do Castelo Obscuro, que aí ela é um diálogo com o conto de fadas. Mas, então assim, são histórias mais mitológicas mesmo. Para o paladar eu escolhi o Simbal Marujo. E tem toda uma devoração, tanto da comida, tem um jantar maravilhoso que eu descrevo, que eu busquei no livro das Mil e Uma Noites, da tradução do Mamed, que é maravilhosa, e aí as devorações todas que existem, porque tem um monstro que devora os navegantes, que estavam os marinheiros todos e tal. Então, acho que foram... eu busquei, parece que assim, é até um contraste, né? Abre com uma história longínqua até, e mais forte, né, das histórias significativas, né, e de repente, como tem princesas, príncipes, onde tem seres que não existem, e de repente o capítulo que vem depois é um bate-papo super coloquial. Então, acho que é essa linguagem do almanaque, eu me dei muito bem, me senti muito à vontade.
tem a primeira história que eu escolho para a visão, é o Perseu e a Medusa. Que, mas é terrível, né? Mas assim, é uma história que você entra nesse tempo dessa história, e que tem toda a questão, os olhos e o olhar é muito focalizado aqui. Então, até o momento que ele encontra as greias, que tem um único olho e uma passa para a outra, para poder enxergar, e elas brigam por causa daquele olho, o olho cai no chão, ele aproveita e pega. Quer dizer, tem essa temática do olho, do olhar, e depois, né, o momento em que ele vai, para ele cortar a cabeça da Medusa, ele não pode olhá-la de frente. Então, olhar o reflexo. Então, eu achei que é um texto rico para esse sentido, né? Não só do olho físico, começa com as greias, você pega um olho fisicamente, como também essa questão do reflexo, não olhar diretamente para aquilo que te amedronta ou que te petrifica, né? Então, essa é a primeira história. E aí parte para um bate-papo, aí vem a questão do texto informativo, mas o informativo mais solto, assim, como puxando para o cotidiano, né? Como é esse sentido da visão no seu cotidiano, no seu dia a dia? E aí são algumas, na verdade não é um texto, digamos, é outro ritmo, porque você pode ler, por exemplo, O Olho Está Nu, Romeu e Julieta, que aí é até uma referência ao Saramago, que naquele Janelas da Alma diz que ele achava que a Julieta, se você tivesse a visão de águia, ninguém se apaixonaria mais, porque ele viria buracos no rosto da Julieta e tal. Então aí eu até me questiono, será que não existiria o amor, né? Então, assim, é um bate-papo mesmo, onde eu soltei a minha imaginação, acho que tem algo do subjetivo mesmo, do meu subjetivo em relação a esse sentido, e também, acho que, de experiências que são comuns a todos, né? Então, e que aí ele tem essa... E aí depois vem uma parte didática mesmo, aí vem a fisiologia desse sentido, que eu tive muita ajuda, depois... Toda a parte de fisiologia foi editada por um biólogo, eu fiz também entrevista com oftalmo, quer dizer, as informações todas foram muito checadas, muito revistas, né? E aí tem a parte de cuidados, uma parte maternal, protegendo seus olhos, né? Em que há essa... e aí a questão dos óculos, quer dizer, todo um universo que gira em torno dos sentidos, né? Então, o cego, né? Como é que é não ter o sentido? Então, isso foi sempre colocado, tem uma página inteira para essa questão. E quem não tem os sentidos, né? Que eu chamo de outros jeitos, né? De outros jeitos, como é que é? Claro que é um pensar sobre, né? Quer dizer, lançar para o pensamento, de escrever algumas coisas, do que é ser cego, né? O que é ser cego? Então, e depois vem o mundo das cores, aí vem assim a questão da relação que você estabelece, o que você faz com esse... Você não faz sozinho, não é um único sentido, mas eu separei aqui para destacar mesmo, né? E aí tem a parte das experiências, então eu ensino a fazer um caleidoscópio, a câmera escura, que são experiências interessantes do olhar, ou você mesmo fazer o seu próprio arco-íris, que é possível, né? Então, e depois vem as curiosidades. Então, quer dizer, um livro que aí ele se repete para cada, né? Então, você tem a mosca, que tem milhões de olhos, né? Você tem... E aí entra uma nova história que abre um novo sentido. Eu fiz um reconto da Moura torta e que eu aumentei algumas coisas, quer dizer, as laranjas tiveram perfumes, tem toda a questão dos cheiros, eu trabalhei, destaquei muito e foi possível, né, um reconto com... e acho que também uma questão desse livro é a parte das imagens. Então, essa página é uma página que eu gosto muito, eu acho que o Arcimboldo aqui foi perfeito. E foi muito bacana poder também, que a editora
me deu a liberdade, assim, de fazer toda a pesquisa iconográfica, fui eu que fiz toda a pesquisa. A ilustradora é a Maria Bernick, é uma argentina, uma ilustradora que foi selecionada para o catálogo de Bolonha, tem um trabalho maravilhoso, as aberturas acho que deram um respiro para o livro, né? Aquele momento da história, daquele outro tempo que você entra. E nesse bate-papo, eu quis muito que imagens e obras de arte fizessem parte. As obras de arte, e também uma das coisas que foi muito interessante foram as figurinhas do século XIX, que você pode usar, né, livremente, e elas vão interagindo, e mesmo porque elas fazem parte dos almanaques antigos, essas figurinhas do século XIX. Então, esse diálogo, né, elas estão aqui presentes, que elas fazem bem a diferença também, e que essa liberdade que eu tive de poder fazer a relação entre texto e imagem. Claro que teve o diagramador, que me ajudou muito, que o Sidney Moura era uma pessoa, um homem extremamente criativo também. Então, ele entrou no jogo do livro e ele percebeu que esse diálogo era importante, né? Não apenas uma ilustração ali, uma foto para ilustrar, mas para ampliar esse sentido, essa percepção, né? Então, assim, quando a fumaça mesmo entra dentro da página, e tem as figuras, e tem... então, eu acho que esse processo, né? Quer dizer, tu não gosta muito dessa página também? Que esse é o olfato, né? E que eu acho que eu pensei assim, num livro assim, que fosse instigante, né, para a criança em termos de imagem, também a imagem levasse, e não necessariamente as imagens estariam a página, o todo, que dava o mote para as ilustrações, né, quer dizer, não cada texto precisava, é um conjunto que faz, né, então, aí teve ilustrações, fotos, né? Então, foi um livro muito trabalhoso, assim, foram 3 anos trabalhando nesse livro. Assim, desde pensá-lo, porque até para achar o caminho é muito difícil, até como num texto de ficção.